Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente da Comissão de Orçamento e cumprimentar de uma forma especial, saudando o Dr. Vítor Caldeira. É habitual nós encontrarmos anualmente neste debate. Queria também saudá-lo na sua recondução à frente do Tribunal de Contas e começar por aquilo que é um pouco à margem do que nos traz cá hoje, que é a análise do relatório do Tribunal de Contas. De facto, as reflexões finais, um pouco, não como testamento, mas como aviso à navegação que são feitas, levantam, do nosso ponto de vista, um alerta para este Parlamento, que pode bem ser utilizado, uma vez que, designadamente na Comissão de Orçamento e na Comissão de Assuntos Europeus, nós estamos em fase de análise de relatórios que têm a ver com este aspecto da governação económica, e julgo que este alerta que aqui nos é deixado por Vossa Excelência deve ser aproveitado para, no âmbito da elaboração destes relatórios, colocarmos também essa reflexão, que é uma reflexão que é cuidadosa e é preventiva relativamente ao futuro. Não é que nos espante, do nosso ponto de vista PCP, que toda esta questão que rodeia a governação económica e, mais recentemente, a realização de um tratado internacional, deixe-me utilizar assim esta designação, tratado internacional à margem do Tratado da União Europeia, entre 17 países, não traga atrás de si muitos problemas, um dos quais está aqui clarificado do ponto de vista da intervenção do Tribunal de Contas Europeus, mas traz muitos outros que nós aqui temos discutido no nosso Parlamento e que têm a ver com o conflito e a contradição que existe entre aquilo que são um conjunto de competências nacionais e um conjunto de competências que vem de fora para dentro impor determinadas regras e determinados procedimentos que não são os tradicionais e, normalmente, também não são, muitas vezes, os constitucionais. De qualquer maneira, ainda à margem do relatório, agora já entrando um pouco no relatório, há aqui uma questão que tem a ver com a formulação de uma pergunta anterior relacionada com o superávit orçamental. De facto, o orçamento da União Europeia tem uma característica: pode ter superávites, não pode ter déficit. A sua Constituição é feita com esta condição inultrapassável. Portanto, não pode agir prociclicamente ou anticiclicamente relativamente aos ciclos económicos que se verifiquem na União Europeia. Esta constatação que fez em resposta a uma pergunta de um colega sugere-me, contudo, uma precisão. Eu próprio não tenho uma noção muito exata do que se passa. É verdade que o superávit passa-se, julgo eu, entre aquilo que existe o nível das autorizações e o nível dos pagamentos efetuados, porque julgo que o nível das autorizações é plenamente utilizado. Se não for, corrige-me. De qualquer maneira, em qualquer circunstância, esta decalagem, este superávit, chamemos assim, é reutilizável nos anos subsequentes. Portanto, não fica, julgo eu que é reutilizável nos anos subsequentes ou no ano subsequente e não é, digamos assim, objeto de uma devolução aos Estados-membros, no caso, ou ter outro destino qualquer diferente deste. Se não for assim, corrige-me, porque eu gostava de precisar já exatamente esta questão. Entrando no relatório, e o Sr. Vítor Caldeira sabe, porque já me ouviu dizer e afirmar estas ideias em ocasiões passadas, alguma posição de distanciamento, ou pelo menos não é de dúvida, é de desconfiança, chamemos assim, acho que é a palavra mais corretamente usada, relativamente a alguns critérios de desenvolvimento do relatório. Não no ponto de vista técnico, não é isso. Sob esse ponto de vista, a qualidade é inatacável, mas um relatório do Tribunal de Contas, não obstante a qualidade técnica que tem sempre leituras políticas. E a desconfiança surge-me sempre nas leituras políticas subjacentes ou posteriores ou ajusante a sua elaboração.
Eu sei, por experiência feita, e julgo que é uma experiência que é transversal a todos aqueles que são eleitos em Portugal como deputados, que há uma certa desconfiança relativamente às políticas que têm a ver com tudo o que diz respeito à coesão. Isso é quase como um ADN da própria União Europeia, nós sabemos isso. Sabemos que isso é estrategicamente utilizado aqui ou além para desinfluenciar determinadas orientações políticas e, pelo contrário, é sempre aliviado ou desvalorizado algumas, se calhar os mesmos acontecimentos, as mesmas questões, quando são ou ocorrem em políticas diversas. Isto é uma história, como disse, faz parte do ADN e, por isso, tudo aquilo que contribua para uma leitura comparativa melhorada, do meu ponto de vista, melhora a qualidade técnica e impede posteriores leituras políticas distorcidas, chamemos-lhe assim. Por isso a questão de base que eu lhe colocava, Sr. Presidente, é que critérios efetivos é que estiveram nesta orientação de aglutinação de políticas em grupos de políticas. Eu suponho que isto é novo, que não acontecia no passado, que é uma questão nova introduzida no relatório relativo ao Orçamento de 2010. Julgo não estar, enfim, a incorrer num erro, mas poder-se-ia perguntar porque é que a energia não está incluída, por exemplo, nas outras políticas internas. Isto é uma pergunta como outras dezenas se poderiam fazer relativamente a isto. Mesma coisa sobre os transportes. Ou o inverso. Porque é que a investigação não está na política de coesão, associada à política de coesão. Ou para tornar mais comparável e dissecável a análise dos erros, das infrações, na condução da implantação e concretização do orçamento europeu, porque é que as políticas não estão todas separadas. Do meu ponto de vista, seria o ideal para comparar, efetivamente. E eu compreendo que a razão seja falta de recursos, a facilidade, mas quando nós percebemos que a jusante vem uma leitura política muitas vezes distorcida, eu sou o Dr. Vitor Caldeira, conhece-a bem, e não a desconhece porque todos conhecemos, que ela muitas vezes se faz, sobretudo quando é conveniente que se faça, eu confesso-lhe que não vejo com bons olhos esta aglutinação. Depois, há algumas outras questões. Naturalmente, algumas delas decorrem destas. Como é que nós podemos, ou se é possível distinguir, qual é a componente que introduziu um acréscimo na detecção de erros no grupo das políticas de coesão, transportes e energia? Se foi a componente coesão, se foi a componente transportes, se foi a componente energia. Depois, uma outra questão de precisão técnica, porventura, Sr. Doutor. Também na agricultura e recursos naturais. Afirma-se que a taxa de erro é de 2,3%. E mais à frente diz-se que está acima do nível de materialidade. E eu confesso-lhe que não consigo alcançar exatamente o conceito preciso desta afirmação. E, portanto, gostava de esclarecer com o Sr. Doutor. E já agora uma dúvida também que tenho de uma forma transversal relativamente a toda a forma como foi elaborado o relatório na sua fase preliminar de auditorias, digamos assim. Há pouco o Sr. Doutor disse que Portugal não tinha entrado nas auditorias. Eu não consegui perceber se referia apenas ao grupo de políticas da coesão, energia e transportes, se referia a todas as auditorias realizadas para a elaboração deste relatório. Finalmente, uma questão relacionada com as receitas. Diz-se que as receitas estão isentas de erros materiais. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Doutor, se no âmbito do desenvolvimento do trabalho do Tribunal de Contas
nunca houve preocupação para abordar ou estimar ou fazer estudos prospectivos para estimar, até se é do âmbito da vossa competência, realizar estimativas sobre aquilo que são os recursos, por exemplo, do IVA que fogem, entre aspas, resultantes de uma fuga, por exemplo, no chamado IVA intracomunitário. Uma questão ainda relacionada com as receitas. As chamadas receitas próprias tradicionais, como é que têm evoluído nos últimos anos? Têm evoluído no sentido positivo, estabilização ou diminuição face à abertura que existe? E, finalmente, uma questão relacionada com o pré-financiamento ou adiantamento, que é um recurso usado, cada vez mais usado, e aqui é abordada uma questão de uma necessidade de alterar procedimentos para que a supervisão e o acompanhamento seja mais fiável. Eu gostava, se o Sr. Doutor pudesse elaborar em que sentido estrito, para nós percebermos exatamente o que é que se pretende com a afirmação feita. Muito obrigado.